A proposta do LIVRE, já surgem todo o tipo de histórias sobre elas. Ainda agora, há pouco ouvimos dizer que ela tinha um título muito longo. Chamava-se Contra a Guerra pelo Clima. Mais curto do que qualquer das propostas que votámos hoje. Ela esteve um mês na sua mesa. Foi apresentada no dia 12 de abril. Houve 3 reuniões da Câmara, entretanto. O LIVRE dirigiu um e-mail ao seu gabinete a perguntar quando é que ela iria ser agendada. A resposta que tivemos a 22 de abril foi que ela estava para análise junto dos vereadores com pelouro. Esperámos pela análise, não veio nenhuma análise. No dia 27 de abril foi mencionada essa proposta em reunião de Câmara. O Sr. Presidente pediu que ela fosse adiada uma semana para, e cito as suas palavras, podermos trabalhar nela em conjunto. A vereadora do LIVRE, Patrícia Gonçalves, acedeu precisamente a que fosse adiada uma semana, foi adiada 2 semanas. E depois veio, então, a discussão, e quando veio a discussão, houve algumas sugestões de propostas de alteração do PCP, algumas das quais tinham razões geopolíticas, porque a guerra na Europa foi uma das razões que originou o texto da proposta, algumas que o LIVRE não queria acompanhar, há diferenças, e é natural que assim seja, mas a vereadora Patrícia Gonçalves disse nessa reunião que estaria perfeitamente disposta a trabalhar com toda a gente para depois o seguimento e implementação da proposta, como o LIVRE sempre está. Foi depois também encontramos aqui, Sr. Presidente, como sabe, e em diálogo entre nós, mas com testemunhas de outros vereadores, o vereador Pedro Anastácio, que aqui está, que não nos deixa mentir, eu lhe disse diretamente que o LIVRE sempre foi a favor de realizar todos os estudos e consultas que fosse necessário e que aprovaríamos uma sua proposta nesse sentido numa reunião subsequente. Foi dito que alguma toxicidade foi introduzida por esta proposta. E eu quero dizer, como se diz nos programas de futebol, dei-me um exemplo de toxicidade introduzida pelo LIVRE. Mas vamos falar de uma toxicidade mais importante. Eu queria mostrar o próximo slide e passar das questões processuais e formais às questões substanciais. O que nos traz aqui é, acima de tudo, a saúde dos nossos concidadãos. Não se deve brincar com ela, não se deve ser alarmista com ela, mas também não se deve protelar a ação política necessária para cuidar dessa saúde. A verdade é que a Avenida da Liberdade é uma das avenidas mais poluídas da Europa. E nos domingos sem carros são os únicos dias em que ela está abaixo dos limites permitidos, aconselhados pela União Europeia. Slide seguinte. A Avenida da Liberdade é uma das avenidas mais ruidosas da Europa. E o engenheiro Carlos Moedas citou há pouco a história da Avenida da Liberdade, que era antes, permito-me lembrar-lhe, um passeio público, e eu, como historiador, também tenho vontade de dizer uma coisa sobre esse estudo de uma consultora de comunicação que foi aqui apresentado, que a certa altura alega que quanto mais depressa os carros andarem, menos tempo eles estão na estrada e menos emissões com gases com efeito de estufa se produzem. Isto não sei se viola alguma lei europeia, nem nacional, nem local, mas viola uma lei da física de certeza absoluta. Mas eu sugiro, já que citam tanto esse estudo e tão pouco os estudos da Comissão Europeia, que o enviem para o Comitê Nobel, porque está um prémio à espera dele, porque há aqui alguma lei nova da física que foi descoberta. Mas já a Comissão Europeia, em 2 documentos emitidos no dia da nossa última reunião, diz que a redução do trânsito e que os dias sem carros são de média a alta prioridade e a segunda maior razão de poupança de combustíveis na Europa e insta os governos e as autoridades locais a, no prazo de 4 meses, tomarem ação nesse desidrato. Próximo slide. Falamos também da saúde dos nossos concidadãos, falamos de vidas. Um carro a 30 km/h, se tiver uma colisão com um transeunte, tem 10% de probabilidades de matar alguém. A 50 km/h, 85% de probabilidade de matar alguém. Portanto, estamos a falar dos nossos cidadãos sénior, dos nossos filhos, das nossas filhas. A ação política necessária agora salva vidas. O LIVRE adota esta proposta do PCP. Votará a favor dela. Saúda que agora toda a gente queira implementar estudando a proposta do LIVRE. Uma proposta em reunião de Câmara é sempre um quê e um como. Começamos a perceber que, quando apresentamos um quê, depois dizem que nos falta o como. Mas quando apresentamos um como, e já tem acontecido aqui, acusam-nos de fazer microgestão dos vereadores com pelouro.
Achemos um equilíbrio e o LIVRE seguirá esse equilíbrio. Mas não nos esqueçamos que cada semana que passa, que cada mês que passa, estão ali os gráficos e há vidas que se podem salvar. Próximo slide. A cidade tem feito uma série de compromissos nos últimos anos. E gostaria de mencionar o Plano de Ação Climática, próximo slide, os compromissos da Capital Verde Europeia, próximo slide, o programa Move Lisboa. Este conhecemos muito bem porque foi a vereadora Patrícia Gonçalves, quando era deputada municipal do LIVRE, que foi relatora deste programa. E que tinha as sugestões que nós aqui discutimos. E sabe uma coisa, Sr. Presidente da Câmara, o PSD votou a favor. Poderíamos mostrar, último slide, o que está a ser feito por todo o mundo. E nós sabemos o que está a ser feito por todo o mundo. Mas, acima de tudo, mesmo que estivesse a ser feito por todo o mundo, nós sabemos que a nossa primeira obrigação é perante a segurança, perante a saúde dos lisboetas, perante o planeta também, e já agora perante uma coisa muito importante, perante uma certa fidedignidade no debate público. Como vemos aqui, o LIVRE esperou sempre as análises. Adiou para trabalhar em conjunto. Em contactos bilaterais disse que estaria disponível para estudos. Disse que votaria a favor de propostas do Presidente da Câmara. Não introduziu 1 decibel a mais neste debate, nem toxicidade a mais neste debate. A toxicidade é dos carros na Avenida da Liberdade, os decibéis são de ruído a mais na Avenida da Liberdade. Não o fará no futuro. Mas está aqui para esclarecer, para dar os documentos a quem de direito e para salientar, assinalar, sublinhar e trazer os factos e apenas os factos. Muito obrigado.